Mas vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, minhas redes digitais. @Paulo Roberto Maciel 6 / você vai ao YouTube, Facebook, para ir ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /, YouTube é @Paulo Roberto Maciel 7919. Se você digitar Paulo Roberto Maciel no Google, chega lá. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 11 de maio de 2025, domingo, quarta semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C, em que se dá mais destaque ao evangelho escrito por São Lucas. É o terceiro evangelho da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. No rito, nós temos a missa própria com Glória ao Creio, prefácio da Páscoa. É o domingo do Senhor, né? O dia de domingo é dia de preceito para o católico. No sábado à noite já começa a ser veiculada a liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Vamos às leituras? Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 14 e do 43 ao 52. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu a fim de ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, agora é o Salmo 99, na Bíblia Vulgata, e 100 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º, 3º, 5º, refrão 3º AC. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Repitamos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor a terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre.
Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Repitamos: sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Segunda leitura, leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos 9, 14b a 17. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Proclamá-lo, ou seja, anunciá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. O Evangelho de hoje é o escrito pelo discípulo amado, apóstolo amado, São João, capítulo 10, versículos do 27 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, vamos saber da interpretação do texto, hein? Cristo está presente na palavra que nos salva, nos revigora e nos abre horizontes. O bom pastor dá sua vida também em sua palavra libertadora. Ele conhece a todos nós, nos ama e espera que possamos dar uma resposta favorável ao seu amor e de pertencimento ao reino. Jesus está conosco, Ele é o nosso bom pastor. Vamos à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Em Ezequiel, capítulo 34, versículos de 11 a 12, Deus havia anunciado que Ele mesmo seria o bom pastor do seu povo. Jesus vem cumprir essa promessa e se coloca como pastor que cuida do seu povo maltratado. Jesus estabelece com seus discípulos profunda comunhão, pois conhece o íntimo de cada um, sabe de seus limites e enfermidades, mas está atento também ao empenho com que os seguem. Jesus nada tira deles, ao contrário, os enriquece com abundantes dons e com vida eterna. Aos dirigentes das comunidades, Pedro registra forte apelo: tomem conta do rebanho de Deus que lhes foi confiado, cuidando dele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não como donos daqueles que lhes foram confiados, mas como
modelos para o rebanho. Está na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo. Primeira carta de São Pedro, versículos 2 e 3. Todos, de alguma maneira, de alguma forma, somos chamados a ser pastores e cuidar uns dos outros. Temos uma reflexão do livro Palavra e Vida, que na verdade é a Léxio Divina, é a leitura orante. Vamos às explicações, então. Leitura. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então essa é a leitura para a Léxio Divina. Meditação. Jesus se compara ao pastor cujas ovelhas conhecem a sua voz e por isso o seguem. Jesus é o cordeiro que se imolou por todos nós. Ouvindo sua voz, teremos a coragem de imitá-lo, doando nossa vida em favor dos irmãos, a começar pelos mais próximos de nós. Oração. Jesus, vós me conheceis e perscrutais meu coração. Não permitais que eu peque contra a luz. Fazei que tenha coragem de vos seguir, mesmo sendo por caminhos tortuosos. Ação. Serei também bom pastor, doando-me aos irmãos e levando-lhes, com meus exemplos, a mensagem de Cristo. Olha, esse evangelho ele é curto, mas suscita diversas interpretações. Por exemplo, temos mais uma aqui, do Frei Jean Paulo de Andrade, da Ordem dos Frades Menores. Ele é franciscano, né? João, capítulo 10, versículos do 27 ao 30. Ele diz o seguinte, o Frei Jean. Neste domingo, Jesus nos assegura que aqueles que o conhecem e seguem sua voz têm uma conexão inseparável com ele e com o Pai. Essa promessa enche nossos corações de esperança e segurança, sabendo que somos amados, cuidados e protegidos por ele. Ao ouvirmos a voz de Jesus, nós o seguimos, né? E ao seguirmos a voz do pastor, experimentamos a certeza de que somos parte do seu rebanho e desfrutamos da vida eterna, a vida perpétua, a vida perene que ele nos oferece. Assim como Jesus é o bom pastor que conhece suas ovelhas, ele nos chama a confiar em sua orientação e cuidado. Em meio às dificuldades e incertezas da vida, encontramos segurança e consolo em sua presença constante e na promessa de vida eterna. Busquemos sua voz, sigamos seus ensinamentos e alegremo-nos com o cuidado que ele nos oferece. Pois é, bonita interpretação. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos do dia são importantes para servirem de exemplo para os católicos em geral. Os santos fizeram o que Jesus mandou, anunciaram o evangelho, praticaram amor, foram batizados, se arrependeram dos seus pecados. Muitos santos, antes de se tornarem canonizados, aliás, antes de se tornarem cristãos, tiveram vida devassa até, mas quando conheceram Cristo, mudaram completamente, se converteram. Santo do dia 11 de maio, São Mamerto, bispo, faleceu mais ou menos no ano 475. Perante a iminência de uma calamidade, Mamerto instituiu em Vienne, na França, o tríduo solene de ladainhas e rogações, antes da festa da Ascensão do Senhor Jesus.
Santo do dia 11 de maio, São Walter, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote na Igreja Católica. Faleceu em 1070, foi superior do mosteiro de Sterp, em Limoges, na França, e refugiu pela mansidão para com seus irmãos e a caridade para com os pobres. Ele destacou-se, né, pela mansidão para com seus irmãos, a caridade para com os pobres, o amor, né, a esmola, o afeto, o carinho. Santo do dia 11 de maio, São Francisco de Jerônimo, presbítero, sinônimo de padre sacerdote na Igreja Católica, faleceu em 1716. O padre Francisco de Jerônimo foi um famoso pregador jesuíta falecido em Nápoles, na Itália. Dedicou-se especialmente às missões populares e ao apostolado com os pobres e abandonados. De acordo com o Facebook, Santo do dia, São Francisco de Girolamo. É São Francisco de Jerônimo ou de Girolamo, também conhecido como Francisco de Hierônimo e Francisco Jerônimo. Ele nasceu em 1641 em Grottaglie, Apulia, perto de Taranto, na Itália. Estudou humanidades e filosofia no Colégio Jesuíta de Taranto e, com a idade de 16 anos, cursou teologia e leis canônicas no Colégio de Gesù Vecchio. Foi ordenado padre em 18 de março de 1666. Passou a jesuíta em 1º de julho de 1670. Foi missionário rural perto de Nápoles por 40 anos. Era notável pregador, transmitindo seus discursos em prisões, bordéis e nas galés, nas embarcações. Converteu inúmeros mouros e turcos prisioneiros de guerra, resgatou inúmeras crianças de locais e situações degradantes. Olha o trabalho desse santo, hein? Abriu uma loja de penhores para usar como caridade. Organizou um grupo de leigos chamado Orácio della Missione para ajudar missionários jesuítas. Inúmeras e milagrosas curas foram atribuídas a ele em vida e pós-mortem. A multidão apinhou-se para carregar o seu caixão e o povo de Nápoles, em peso, foi ao seu funeral. Algumas de suas cartas sobreviveram ao tempo. Morreu em 11 de maio de 1716 em Nápoles de causas naturais. Foi beatificado em 2 de maio de 1806 pelo Papa Pio VII e canonizado em 26 de maio de 1839 pelo Papa Gregório XVI. Santo do dia 11 de maio é Santo Inácio de Lácone, religioso, faleceu em 1781, foi capuchinho da Sardenha, Itália, que percorrendo as praças de Cagliari e as estalagens do porto pedia esmolas para socorrer as misérias dos menos afortunados. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Francisco Inácio Vincenzo Peix nasceu na cidade de Lácone, na Itália, em novembro de 1701. Seus pais eram muito pobres, mas educaram os filhos no fiel seguimento de Jesus Cristo. Inácio, desde a infância, sentiu um forte chamado para a vida religiosa. Ainda menino, o chamavam de Santinho. Não frequentou a escola e nem aprendeu a escrever, mas todos os dias assistia à missa e era coroinha. Possuía dons especiais de profecia, da cura e um forte carisma. Antes de completar os 20 anos de idade, decidiu que seguiria os passos de São Francisco de Assis. Procurou um convento, mas não pôde ser aceito devido à sua frágil saúde. Somente depois de muitas tentativas é que foi aceito pelos capuchinhos. Morou em vários conventos. Enfim, estabeleceu-se no Convento do Bom Caminho, em Cagliari, encarregado
da portaria, função que desempenhou até a morte. Tinha absoluta disponibilidade para os pobres, desamparados, doentes físicos e espirituais. E durante seus últimos 5 anos de vida, Inácio ficou completamente cego. Mesmo assim, continuou cumprindo os regulamentos do convento. Morreu no dia 11 de maio de 1781. Depois da morte, a fama de santidade se fortaleceu com os milagres alcançados pela sua intercessão junto a Deus. Santo Inácio não escreveu nada porque era analfabeto, não deixou uma doutrina porque não era um filósofo, não fundou nenhuma ordem porque não era homem de geniais e corajosas iniciativas. Foi visto sempre com o rosário nas mãos, apoiado num bastão, barbas longas e olhar sério. Não tinha nada de seráfico, mas em sua sacola se escondia um tesouro de sabedoria e virtude. Olha, Santo Inácio de Lácone, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 11 de maio, São Mateus Levangan, mártir, faleceu em 1847, foi degolado em Saigon, no Vietnã, país do continente da Ásia, após 1 ano de cárcere por ter levado em seu barco os missionários europeus que evangelizaram a região. Bem-aventurado do dia 11 de maio. Aliás, são bem-aventurados, são 2. Bem-aventurados são beatos, que estão num grau anterior à canonização, à santificação. Então, basta mais 1 grau para eles serem chamados de santos. Por enquanto, são beatos, bem-aventurados. Beatos João Rochester e Jaime Valvort, presbíteros, padres, né? Presbítero é o mesmo que padre. Então eles foram presbíteros e mártires, faleceram em 1537. Foram monges cartuchos, enforcados e expostos no patíbulo durante dias, por não aceitarem Henrique VIII como chefe da igreja na Inglaterra. Beatos João Rochester e Jaime Valwort, rogai por mim, rogai por nós. Eu acho que a pronúncia é essa. João Rochester e Jaime Valwort. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Até um não, acate. Afinal de contas, você está lidando com o Criador do universo, o Criador de tudo, o nosso Criador. E nós somos criaturas. Até o pai terreno ou a mãe terrena dão um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, e vai nos carregar assim, no ombro, para sempre, por todos os séculos dos séculos. Definitivamente, de forma perpétua, estaremos junto de Jesus. Um dia ele estará de volta no juízo final e nós teremos corpos glorificados. São Paulo, apóstolo, já disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Para termos a vida eterna, devemos ser batizados, acreditar em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, e nos arrependermos dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento,
palavras, atos, omissões e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.